Geralmente, a expectativa que a gente tem é que a realidade é algo muito fixo, tipo uma fotografia em um rio ou até um prédio. A nossa primeira intuição é presumir que aquilo simplesmente é o que é. Exatamente. A gente acha que o cenário tá ali, dado, paradinho. Isso, e que a humanidade está só caminhando por ele, tipo um passeio no parque. Pois é. E essa é a definição clássica do que a gente chama de uma visão estática do universo. Porque a gente acaba se colocando nesse papel de observadores ativos, né? Sim. Somos dotados de vontade, de inteligência, enquanto o resto do mundo opera como se fosse um palco totalmente passivo, só aguardando a nossa ação. E a questão central do nosso mergulho de hoje surge justamente quando a gente descobre que esse palco não é a realidade absoluta. Não, de jeito nenhum. Na verdade, isso é o resultado de um par de óculos invisíveis. Umas lentes culturais que colocam na gente antes mesmo da gente aprender a falar. Lentes que filtram tudo, né? Exato. Filtram tudo que é vivo e transformam a maior parte do planeta num mero cenário de fundo. E o material que a gente tem em mãos hoje é um fichamento estruturado de um artigo acadêmico simplesmente fascinante. Muito bom mesmo. Ele contrasta visões de mundo radicalmente diferentes. Então, a missão da nossa análise aprofundada hoje é investigar essas lentes. Tentar tirar esses óculos invisíveis por um momento e descobrir por que a nossa relação contemporânea com a natureza está tão fragmentada. E olha, o texto que estamos analisando deixa muito claro que a gente não está diante de um mero passeio por curiosidades antropológicas, sabe? Uhum. Ou sei lá, uma aula de história da filosofia que ficou lá no passado. Tem uma urgência contemporânea muito forte vibrando nessas páginas. Total. O grande objetivo desse documento é questionar frontalmente o que a gente chama de antropocentrismo. E para quem está ouvindo e talvez não lembre do conceito, o antropocentrismo é basicamente aquela ideia de que a humanidade é o centro absoluto de tudo que existe, certo? Isso mesmo. A ideia é de que somos o ápice incontestável da criação ou da evolução. E que, por causa disso, a gente seria o único ponto de referência moral e intelectual válido no universo inteiro. Nossa, é muita pretensão, né? E para nossa audiência que vive nessa correria moderna, onde o mundo natural muitas vezes parece ser só um papel de parede verde passando pela janela do ônibus, ou um descanso de tela bonito no computador, essa análise promete virar algumas certezas de cabeça para baixo. Com certeza, hein? Vai dar um nó na cabeça de muita gente. Bom, então vamos destrinchar isso? Vamos olhar primeiro para a base dessa cosmologia ocidental. Lendo as fontes, me veio uma imagem muito clara, quase como a estrutura de um videogame mesmo. Interessante, como assim? É que, na nossa cultura, a humanidade se porta literalmente como o personagem principal do jogo. Nós somos o herói que tem uma missão, somos os únicos com sentimentos complexos, dilemas morais, objetivos de verdade. Ah, sim. E o resto? O resto, a natureza, seria só o cenário onde esse jogo acontece. Tipo, os animais e as plantas funcionam como os NPCs, sabe? Os personagens não jogáveis. Exatamente. Aqueles bonecos que só repetem ações programadas no fundo da tela. Ou pior ainda, a natureza é vista só como item para coletar. Recursos para o herói gerar mais pontos, energia, lucro e só. Essa analogia é perfeita. A mecânica da nossa cosmologia funciona exatamente dentro dessa lógica de videogame. E o texto que a gente está baseando o papo de hoje ajuda a rastrear a origem histórica desse código de programação cultural, por assim dizer. Porque isso não surgiu do nada, né? Não, não. A raiz dessa divisão brutal entre nós e o resto ganha uma força imensa e uma sistematização bem rigorosa com a filosofia moderna europeia. Mais especificamente através de um pensador francês lá do século XVII, o René Descartes. Ah, o famoso Descartes. Ele mesmo. O Descartes instituiu o que a filosofia chama de dualismo cartesiano. Ele olhou para a realidade e basicamente cortou ela em duas substâncias completamente distintas, isoladas e que não se comunicam. A clássica separação radical entre corpo e mente. Isso. Nos termos exatos explorados na nossa fonte, o Descartes definiu, de um lado, a res cogitans. A coisa pensante. Exato. Isso engloba a mente, o pensamento, a razão, a dúvida, a própria consciência. E na arquitetura filosófica dele, essa substância pensante seria uma exclusividade absoluta dos seres humanos, uma espécie de centelha divina que separa a gente do resto. Tá, e do outro lado desse abismo, Do outro lado, ele colocou a res extensa. que é a matéria física.
A extensão no espaço, os corpos palpáveis, tudo que não é humano, as florestas, os animais, os rios, as montanhas, tudo isso foi rebaixado para a categoria de res extensa. Ou seja, matéria. Sim. Na melhor das hipóteses, para ele, os animais são máquinas biológicas complexas, formadas por engrenagens, fluidos e tal, e na pior das hipóteses, são só matéria inerte mesmo. Caramba. Em ambos os casos, são entidades completamente desprovidas de pensamento, de alma ou de qualquer interioridade. Isso coloca a humanidade numa redoma de vidro intelectual impenetrável, né? Como se a gente fosse a única mente vagando por um universo de matéria morta. É bem essa imagem. Mas o material faz questão de demonstrar que isso não ficou restrito aos salões de debate e aos livros de filosofia abstrata. Teve um desdobramento prático muito forte, científico e econômico. Se a gente conectar isso ao quadro geral da nossa sociedade, a gente começa a entender a engenharia por trás das nossas crises atuais, porque a ciência moderna se torna a instituição que valida a verdade no Ocidente. E quando ela abraça essa dicotomia entre natureza e cultura, ela cria uma legitimação moral muito poderosa. Que legitimação! Pensa nas implicações disso. Se a natureza é só matéria sem mente, se ela não tem agência e não sente dor emocional, ela vira automaticamente um objeto. E objetos não têm direitos. Exato. Objetos não possuem direitos intrínsecos. Eles existem simplesmente para serem dominados, quantificados, dissecados, manipulados. Tudo isso para ser explorado em benefício do único sujeito verdadeiro da equação, que é o ser humano. Faz total sentido. Porque se a gente enxerga uma floresta milenar unicamente como, sei lá, metros cúbicos de madeira em potencial, a barreira ética desaparece. Fica muito mais fácil destruir. Ou se a gente olha para um rio caudaloso, apenas como megawatts de potencial hidroelétrico. A natureza vira um mero almoxarifado à nossa disposição. Pode ir lá e pegar. É o cenário do videogame, de novo. Pois é. Contudo, o que torna esse texto brilhante é a demonstração de que essa não é a regra universal do jogo. Tem outras culturas que lidam com a vida e com a matéria de um jeito incrivelmente diferente. Muito diferente. A ponto de questionarem a própria definição de quem ou o que nós somos. E o documento introduz essa virada de chave, trazendo as ideias do antropólogo chamado Tim Ingold. Ele argumenta uma coisa muito forte. O que ele diz? Ele diz que a própria noção de humanidade, dessa forma higienizada e isolada como a gente usa no Ocidente, só pôde ser construída historicamente em oposição direta à ideia de animalidade. Tipo, a gente se define pelo que a gente não é. Perfeito. A gente se define por exclusão. A narrativa ocidental diz algo como: olha, somos humanos precisamente porque reprimimos nossos instintos. Não somos como os animais. Nós temos linguagem, construímos cidades, temos tecnologia, e eles não. É um processo de distanciamento contínuo. Exatamente isso. E o texto também cita o Philippe Descola, certo? Ele dá um nome bem específico para essa nossa bolha cultural europeia. Sim, o Descola batiza essa configuração de naturalismo ocidental. É a crença inabalável de que a natureza inteira funciona sob as mesmas leis físicas, químicas e biológicas universais. Ou seja, a gravidade atua sobre uma pedra do mesmo jeito que atua sobre meu corpo. Isso, há uma continuidade física. No entanto, o naturalismo decreta que existe uma descontinuidade moral e mental profunda. Só nós, humanos, teríamos espírito, cultura e subjetividade. É nesse ponto que o material introduz um verdadeiro choque de realidade. Eles narram um embate prático que aconteceu lá na Amazônia que eu achei sensacional. A história da pedra. É essa mesma. De um lado do debate, a gente tem um biólogo, um cara treinado em todo esse rigor metodológico da ciência moderna e cartesiana. E do outro lado tem um seringueiro, um homem cuja vida inteira, subsistência e sabedoria foram forjadas vivendo na floresta. Uma imersão total. Total. Ali o biólogo, operando com esses óculos invisíveis do naturalismo que a gente comentou, ele aponta para uma pedra e afirma com toda a autoridade da geologia que ela não tem vida. É um aglomerado inorgânico de minerais, ponto final. E o seringueiro não concorda nem um pouco. Nem um pouco. O seringueiro retruca com a mesma convicção e autoridade e diz que pedras têm vida sim, porque elas compõem o grande corpo da Terra e tudo na Terra pulsa, assim como a água dos rios é literalmente o sangue correndo nas veias desse macro-organismo. É um conflito ontológico perfeito, né? O biólogo está isolando a pedra,
observando como um objeto autônomo, sem pulso, morto. E o seringueiro recusa esse isolamento. Sim, ele percebe a pedra como um órgão vital, que está perfeitamente integrado e funcional dentro de um organismo colossal que é vivo. Mas aqui, olha, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo por um segundo. Manda. Porque a reação imediata do pensamento científico ocidental, de quem está ouvindo a gente, talvez, é sorrir e dizer: ah, que bonito. O seringueiro tem uma alma de poeta. Uhum. Achar que é só poesia. Pensar que ele está só usando uma metáfora super rica para descrever a interdependência de um ecossistema? O artigo argumenta que o seringueiro está fazendo uma analogia poética ou isso uma afirmação literal para ele. Então, essa é a distinção analítica mais importante que o autor pede para a gente fazer, e a resposta é categórica. Não se trata de uma metáfora. Não é metáfora? Não. Para as cosmologias da floresta, trata-se de uma ontologia estrita e literal. E lembrando que ontologia é o ramo da filosofia que estuda a natureza do ser, aquilo que de fato existe na realidade. Entendi. Quando o seringueiro afirma que a pedra é viva, a pedra não representa a vida de uma forma literária bonitinha. Ela é viva. Ela possui agência e afeta o mundo de forma ativa. E é aqui que o pensamento decolonial, que é muito presente nessa fonte, se manifesta com força total. Basicamente, exigindo que a gente não trate essas visões como contos de fadas, né? Exato. O pensamento decolonial exige o fim dessa postura condescendente. Olhar para saberes não europeus e classificar tudo como mito, folclore ou sabedoria romântica, enquanto a gente reserva o status de verdade objetiva só para a ciência europeia. Isso é um ato profundo de colonização intelectual. Nossa, muito forte isso. O artigo nos convida a tratar a cosmologia do seringueiro como um sistema filosófico rigoroso e válido por si só. Não é uma lenda, é uma ciência deles. Bom, se a natureza não é um amontoado de objetos inertes aguardando a nossa intervenção, e se montanhas, rios e pedras participam ativamente da teia da vida, a grande dúvida passa a ser como a mente indígena estrutura e organiza um cosmos onde tudo ao redor é um agente vivo. Essa é a grande virada. É aqui que a coisa fica realmente interessante para quem está acompanhando a gente. O texto nos introduz ao animismo. E logo de cara, é crucial desconstruir aquela caricatura ocidental de que o animismo seria só um ato meio primitivo de adorar árvores ou ter medo de trovões. Né, a gente cresce vendo isso em filme. Pois é. Na verdade, as cosmologias animistas propõem uma sociologia radicalmente expandida. Nas sociedades ocidentais, a sociedade em si começa e termina na fronteira da espécie humana. A gente só a socializa com gente. Isso. Mas no animismo, as relações sociais, as regras de parentesco, as alianças e até as inimizades englobam humanos, claro, mas se estendem a plantas, predadores, presas, fenômenos meteorológicos e espíritos. Uma comunidade gigantesca. Exatamente. Todos são reconhecidos como sujeitos sociais, membros ativos e totalmente conscientes da comunidade ampliada. O que prepara o terreno perfeitamente para o conceito mais denso e revolucionário dessa análise toda, que é o perspectivismo ameríndio. Chegamos no coração do texto. É uma formulação teórica monumental desenvolvida pelo antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro, a partir da vivência dele com os povos amazônicos, e a premissa dele simplesmente pulveriza o dualismo do Descartes. Acaba com a ideia de corpo e alma separados daquele jeito, né? Totalmente. No perspectivismo ameríndio, a subjetividade, que é aquela capacidade de ter intenções e pensamentos, não é exclusividade dos humanos de jeito nenhum. De ninguém. Absolutamente todos os seres do cosmos possuem um ponto de vista. A capacidade de dizer eu é uma constante universal. Todo mundo diz eu. É fascinante. A agência não é uma anomalia humana. Ela é a própria matéria-prima do universo. Todos os seres experimentam o mundo como sujeitos plenos. Tá, mas se todo mundo tem mente, por que a gente vê o mundo tão diferente de um pássaro, por exemplo? Então, o que causa a divergência na forma como cada ser apreende a realidade não é a falta de uma mente nos outros animais.
É a diferença na roupagem física, no corpo. Ah, o corpo que muda tudo. Isso. O ponto de vista não está flutuando no vazio do espaço. Ele está intimamente ancorado e moldado pela estrutura do corpo que aquele sujeito habita. Olha, pensando nessa mecânica toda, é como se a gente pudesse imaginar a consciência, essa capacidade de ser um sujeito que pensa e julga, como um sistema operacional, tipo um software universal. Certo. A analogia tecnológica funciona muito bem, é bem precisa. Existiria um único software de consciência distribuído por todo o universo. Certo. O humano, a onça, a anta, o peixe e o espírito possuem exatamente o mesmo sistema operacional instalado neles. A mente é idêntica. A cultura lá no fundo é a mesma. Mas então o que muda é o hardware. O corpo físico de cada ser funciona como um hardware diferente. Exatamente. O software da consciência é o mesmo, mas a interface, os sensores, a força, a velocidade e a forma como esse hardware processa os dados do mundo ao redor, isso muda completamente a experiência da realidade, né? Perfeito. O corpo é que vai definir o que o ser enxerga como alimento, o que ele enxerga como abrigo e o que ele enxerga como predador. Dá um exemplo prático disso que o texto traz? O documento ilustra isso com o exemplo mais clássico e revelador do perspectivismo, que é o caso da onça pintada. Ah, a onça, eu adorei essa parte. É muito bom. Dentro dessa cosmologia, quando uma onça está caçando e visualiza o sangue quente de uma presa que ela acabou de abater, ela não enxerga sangue cru da mesma forma repulsiva que a gente humanos enxergaria. Porque o hardware dela é outro. Exato. Como o hardware dela, o corpo e os instintos felinos é diferente, a onça experimenta aquela substância através da sua própria percepção cultural e internalizada. Então, para ela, aquele sangue se apresenta como cauim. Cauim. Sim, o cauim é aquela cerveja tradicional de mandioca fermentada que é consumida pelos homens indígenas em momentos de festa na aldeia. Nossa, isso dá um nó na cabeça absurdo. Porque significa que, na perspectiva da onça, ela não se vê como um animal selvagem rastejando de quatro patas na floresta. De jeito nenhum. Ela se vê como uma pessoa, andando sobre duas pernas, vivendo na sua própria aldeia, tomando cerveja com a família dela. A onça se considera estritamente humana. É literal, ela se vê humana. E o mais assustador e lógico ao mesmo tempo é que quando essa mesma onça olha para nós, seres humanos originais, ela não vê outras pessoas. O que ela vê? Ela nos enxerga através do hardware de predador dela. Ela nos vê como a gente vê um porco do mato, sabe? Como presas apetitosas vagando pela mata. A reciprocidade da visão é a chave de tudo aqui. Todo sujeito vê a si mesmo como humano e projeta animalidade nos outros. Que virada fantástica! E essa dinâmica nos conduz à grande inversão cósmica detalhada na pesquisa. É uma ideia que subverte toda a lógica científica do Ocidente de uma vez por todas. Qual inversão? Pensa na narrativa da evolução darwiniana que a gente aprende na escola. A linha do tempo começa na animalidade absoluta, certo? Sim, a vida primordial era irracional, bactérias, instintos, todo mundo lutando pela sobrevivência na lama. Isso. E aí, bilhões de anos depois, o Homo sapiens evoluiu, desenvolveu um cérebro complexo e se destacou, se erguendo acima desse fundo animal original. Ou seja, nós emergimos dos animais. É a história clássica da biologia. Porém, na rica mitologia ameríndia, a seta do tempo aponta exatamente na direção oposta. A condição original do universo não era essa animalidade silenciosa, mas sim a humanidade plena. Como assim? A humanidade não é a linha de chegada da evolução, mas a linha de partida? Exato. No começo dos tempos míticos, muito antes da configuração atual do mundo, não havia separação nenhuma. O mito conta que todos os seres se comunicavam livremente porque todos possuíam a mesma forma, a mesma cultura e a mesma linguagem. Todo mundo era humano. Todo mundo. A onça, a árvore, o rio. Todos. A diferenciação entre as espécies só ocorreu mais tarde, por meio de eventos cósmicos narrados nos mitos, quando as identidades se fragmentaram. E aí cada um foi para um lado. Isso. Alguns daqueles seres primordiais mantiveram a sua forma humana original, que somos nós. Tá. Outros, no entanto, precisaram ou foram forçados a vestir outras roupas corporais, esses outros hardwares que a gente falou. Passaram a habitar corpos de onças, de tucanos, de peixes ou se tornaram árvores. Caramba. Então, consequentemente,
Para a cosmologia ameríndia, os animais que a gente vê hoje na floresta não são seres biológicos inferiores que ainda não atingiram a razão. Não de forma alguma. Eles são, na verdade, ex-humanos. Eles mantêm a alma humana sobre aquela casca animal. Nossa, o conceito de animais como ex-humanos é estonteante. Mas olha, isso gera um paradoxo brutal, não gera? Por quê? Porque se cada espécie, dentro do seu próprio hardware, tem a certeza absoluta de que é humana, e se uma espécie vê o sangue como cerveja, enquanto a outra vê o mesmo sangue como morte, como a realidade não entra em colapso sob o peso de tantas alucinações conflitantes? É uma ótima pergunta. Sabe, como é que a onça, a anta e o caçador humano conseguem coexistir no mesmo espaço físico da floresta, vivendo em realidades sobrepostas e tão incompatíveis? É o que é fascinante aqui. O Viveiros de Castro resolve essa aparente contradição, delineando o contraste definitivo entre o pensamento do Ocidente e a filosofia da Amazônia. Explica isso para nossa audiência. Bom, no Ocidente, a nossa sociedade opera sob a égide do multiculturalismo. O que fundamenta o multiculturalismo? A crença de que existe apenas uma única natureza física, que é sólida, universal e irrefutável. Tipo as leis da física. A tabela periódica, a gravidade e a estrutura celular de uma árvore são exatamente as mesmas em qualquer lugar do planeta. Isso. A natureza é uma só. O que varia, então, para nós? Variam as múltiplas culturas humanas. Ah, claro. Diferentes sociedades olham para essa única natureza objetiva e criam interpretações místicas ou científicas diferentes sobre ela. Ou seja, é uma natureza física compartilhada, mas com muitas culturas relativas. Faz sentido na nossa vivência do dia a dia. Todo mundo concorda sobre a biologia de um carvalho, mas a cultura A pode considerar essa árvore sagrada e fazer oferendas, enquanto a cultura B olha para a mesma árvore e calcula quantas mesas de jantar dá para construir com a madeira. Perfeito. A matéria é uma só, a visão cultural sobre ela é que muda. Essa é a nossa mecânica ocidental. E na Amazônia? Na cosmologia amazônica ocorre uma inversão espetacular. O regime que impera lá não é um multiculturalismo, é um multinaturalismo. Multinaturalismo? Múltiplas naturezas? Sim. Porque, segundo o perspectivismo, a alma, que é a consciência humana original, aquele software que a gente falou, ela é a única constante verdadeira do universo. A cultura é a mesma para todas as espécies. Porque todo mundo, no fundo, é o humano. Exato. Todo ser, lá no fundo, se organiza em aldeias, obedece a regras de parentesco, caça, celebra, bebe cauim. Existe apenas uma única cultura cósmica. Tá, a cultura é uma só. E o que muda? O que se multiplica e varia explosivamente são as múltiplas naturezas, ou seja, os múltiplos corpos físicos, os hardwares, que percebem dimensões materiais completamente distintas do mundo ao redor. É uma única cultura universal experimentada através de múltiplas naturezas corporais. Isso. A onça vê cauim, a gente vê sangue, porque as naturezas dos nossos corpos são múltiplas. Mas a intenção cultural de beber algo numa festa é a mesma. Nossa, o abismo conceitual está muito bem estabelecido agora. Mas me tira uma dúvida. Se o corpo de um humano e o corpo de um peixe criam fronteiras tão grossas e intransponíveis, vivenciando naturezas físicas tão diferentes, como é possível haver qualquer comunicação? Esse é o grande desafio deles na floresta. Porque se o seringueiro, a pedra e a árvore estão emaranhadas numa mesma teia social, e de repente surge uma doença ou um conflito entre eles, alguém precisa ser capaz de enviar e traduzir mensagens através dessas paredes corporais todas. Como informação atravessa a fronteira das espécies. E é justamente nas fissuras dessas fronteiras ontológicas que entra uma figura essencial: o xamã. É aí que ele revela o seu verdadeiro propósito. O pajé, o xamã. Isso. Na nossa tradição ocidental popular, a tendência é reduzir o xamã a um curandeiro exótico, sabe? Tipo um especialista botânico que só conhece as propriedades químicas de raízes e chás medicinais. Sim, alguém que entende de ervas. Mas a análise desse documento mostra que o papel do xamã é infinitamente mais complexo. E muito mais perigoso também.
Ele atua, na verdade, como um verdadeiro diplomata interespécies. Diplomata. Então ele é quem faz a política externa da aldeia humana com o resto do cosmos. Exatamente isso. O xamã é aquele indivíduo excepcional que passou por um treinamento super árduo para conseguir cruzar as barreiras desses hardwares corporais de forma controlada. Como ele faz isso? Ele usa tecnologia, digamos assim? Usa. Ele utiliza tecnologias específicas dessa cosmologia. Podem ser cantos, rituais super prolongados, privações, sonhos lúcidos ou o uso ritualístico de plantas de poder. Tudo isso para desacoplar temporariamente a percepção humana dele do próprio corpo físico. E quando ele solta a percepção do corpo humano? Ele ganha a capacidade técnica de vestir o corpo perceptual de outro ser. Ele entra na mente do predador ou do espírito da floresta para acessar diretamente o ponto de vista deles. Entra no hardware do outro. E por que ele precisa fazer essa travessia tão arriscada? Qual é o aspecto prático de ver o mundo pelos olhos de um espírito ou de uma onça? A sobrevivência da comunidade depende disso. Se uma doença grave acomete os moradores de uma aldeia, para essa visão de mundo, não se trata de um vírus aleatório flutuando no ar sem querer. Não é coincidência. Não. A doença tem uma intencionalidade. Pode ser a retaliação de um espírito animal, cujo rebanho foi caçado em excesso ou foi morto sem os devidos rituais de respeito por aquela humanidade original da presa. Ah, então eles estão em guerra. Exato. O xamã, então, viaja até essa outra perspectiva. Ele se senta à mesa das negociações invisíveis com os espíritos animais, tenta entender a ofensa sob a ótica deles. E aí ele negocia? Sim, estabelece acordos de compensação, promove a paz diplomática e só então ele retorna para o seu corpo humano trazendo a cura. É uma política cósmica de altíssimo risco. Caramba, isso traz um peso ético e uma responsabilidade imensa para o simples ato de existir na floresta, não é? Com certeza. E eu acho vital puxar os fios de toda essa filosofia para o centro da nossa realidade contemporânea. Afinal, a primeira reação de alguém inserido na paisagem de concreto das metrópoles, vivendo o dia inteiro entre telas e algoritmos, pode ser questionar por que uma teoria sobre onças bebendo cerveja invisível e xamãs cruzando dimensões deveria importar fora dos livros de antropologia. E importa muito. O texto argumenta com firmeza que compreender essa lógica transcende o mero acúmulo de fatos curiosos, só para parecer culto numa roda de amigos. Trata-se de um exercício urgente de humildade intelectual para nós ocidentais. Muito bem colocado. Porque as crises que a gente apontou lá no início dessa análise, tipo o aquecimento global implacável, a erosão da biodiversidade, a ameaça de extinção em massa, nada disso é acidente de percurso. Não mesmo. Elas são os sintomas diretos e inescapáveis de uma cosmologia pautada por aquele Descartes que falamos. É uma visão de mundo que ensinou metodicamente para a gente que a humanidade reina sozinha em um universo que é morto. Como se a gente fosse o único adulto consciente dentro de uma imensa loja de brinquedos inanimados à nossa disposição. E a resposta ameríndia funciona como o antídoto filosófico mais potente contra a arrogância dessa nossa posição. Totalmente. A imersão nesse pensamento deles destrói a ilusão de que a gente ocupa o topo isolado de uma pirâmide evolutiva, sabe? Como se a gente controlasse um planeta sem voz e sem memória. Porque o planeta tem voz nessa visão. Sim, a realidade revelada ali é que nós habitamos apenas mais um nó dentro de uma teia infinita e vibrante de outros sujeitos cósmicos. E todo mundo ali está engajado num complexo jogo de negociação por espaço, respeito e vida. É uma grande comunidade. E reconhecer que o nosso antropocentrismo estrito não é uma lei imutável da física, mas apenas uma invenção histórica e cultural nossa, muito recente por sinal, surge como o primeiro passo indispensável para tentar redesenhar a nossa presença no mundo, antes que a catástrofe ecológica vire algo irreversível. Então, o que tudo isso significa no final das contas, para quem acompanhou a gente até aqui? Significa a realização de uma travessia filosófica imensa em poucos minutos. A nossa partida se deu lá nos salões frios e metódicos da divisão de Descartes. Onde o universo inteiro foi despojado de alma, né? Isso, rebaixado a uma máquina formidável, mas completamente vazia. Cheia de engrenagens aguardando a intervenção brilhante dos engenheiros humanos. Uhum.
E o destino alcançado agora, guiado por esses conceitos do Ingold, do de escola e do viveiro de Castro, foi o interior de uma floresta densa e ruidosa, regida por esse perspectivismo. Uma dimensão onde a onça rastreando a presa, o peixe no fundo do rio e até a pedra imóvel sobre os nossos pés reclamam a sua própria agência ativa. O seu próprio ponto de vista legítimo. Exato. E por mais desafiador que seja a gente conceber isso, reclamam a sua própria humanidade profunda. Isso não exige apenas mudar de ideia, mas fazer uma formatação completa do nosso software e do nosso hardware, através dos quais a gente lê a realidade. E o cerne dessa transformação toda é a constatação de que o isolamento ontológico acabou. Se tudo no universo percebe a si mesmo como humano, e se a capacidade de ser um sujeito irradia por toda a matéria, o sentimento de solidão que a gente tem na vastidão da natureza, ele simplesmente desaparece. Você nunca está sozinho. Nunca. Todo encontro com um animal, uma montanha ou uma tempestade deixa de ser a observação de um recurso cego e passa a ser irrevogavelmente uma interação social complexa. E essa ausência de fronteiras absolutas para a mente desperta em mim uma reflexão bem provocativa para a gente encerrar essa investigação profunda de hoje. Algo que, aliás, se desdobra para além dos limites do texto original e vai se chocar de frente com o nosso horizonte hiperconectado de agora. Opa, qual seria o gancho? É que, ao longo de toda essa nossa análise sobre o perspectivismo ameríndio, ficou estabelecido que o ponto de vista de qualquer ser é moldado inteiramente pelo seu invólucro físico, certo? Sim, o hardware determina a visão. O hardware orgânico e as limitações físicas é que dão forma à perspectiva da alma. Mas olha só que loucura. A humanidade moderna está adentrando velozmente uma era dominada pelas inteligências artificiais. Ah, as IAs? Entidades lógicas, falantes, capazes de raciocínios e argumentações incrivelmente intrincadas, mas que existem num limbo etéreo. Não têm qualquer corpo biológico, não têm instinto ou forma de interagir com o vento ou com o sangue. É um software sem hardware. Exatamente. Então, a grande indagação que fica para quem nos ouve pensar a respeito é a seguinte: caso essa filosofia ancestral amazônica precisasse traduzir o advento da inteligência artificial no sistema de crenças deles amanhã, que lugar ela ocuparia? Nossa, pergunta difícil. Uma IA seria classificada como uma categoria inédita de espírito, um sujeito puro, um humano sem corpo, tateando no escuro em busca da construção do seu próprio ponto de vista. Ou será que representaria a emergência de uma natureza física totalmente nova, né? Sim, um fantasma de silício, exigindo desde já o seu próprio assento de poder naquela complexa mesa da diplomacia cósmica interespécies. Olha, da próxima vez que quem está ouvindo olhar para o brilho frio da tela do celular ou para as raízes de uma árvore erguendo o concreto da calçada, vale a pena lembrar de uma coisa. Dependendo de quais óculos invisíveis moldam a visão de quem observa, o universo inteiro, em todas as suas formas, pode estar apenas aguardando a oportunidade de iniciar uma conversa.